Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Nunes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tempos gráficos. Muita gente tem me perguntado qual o tempo gráfico que eu acho melhor. Então, acompanhe até o final esse vídeo que você vai descobrir. Muita gente que está começando, muito trader, até ali no nível intermediário, tem esse problema de não saber qual tempo gráfico eu opero. E a pessoa fica quicando. Uma hora ela está aqui nos 5 minutos, outra hora ela está aqui no 2 minutos, outra hora ela está fazendo scalp no 1 minuto, depois ela está fazendo um day trade ali, quase swing trade nos 15 minutos. E ela vê que quando ela começa, parece que dá certo, e depois aquilo ali vai fluindo para um lugar negativo. Então, qual o tempo gráfico ideal? O tempo gráfico ideal é o seu tempo gráfico. Você tem que saber qual nível de volatilidade você está confortável. Quanto mais rápido o tempo gráfico, maior a sensação de volatilidade você vai ter. A volatilidade do ativo não muda, a volatilidade do ativo é uma só, mas a volatilidade quando você está olhando para o gráfico, um gráfico de 1 minuto, aquilo ali pode afetar o seu psicológico de uma forma muito pior do que o gráfico de 5 minutos afetaria. Porém, no de 1 minuto, você pode ter uma resposta mais rápida. Se você gosta de padrões de candlestick, você pode ver um padrão ali que vai te indicar uma possível reversão que demoraria muito mais para você enxergar aquilo no gráfico de 5 minutos. Então, todos os tempos gráficos têm a sua vantagem e desvantagem. Você tem que ver o que encaixa melhor para você. O tempo gráfico que eu prefiro é o 3 minutos. Eu gosto de operar nos 3 minutos. As minhas entradas, elas normalmente são em função de algo que aconteceu nos 3 minutos, mas eu também deixo o de 5 minutos aberto e o de 15 minutos aberto. Eu estou sempre olhando para eles. No começo do dia, eu analiso o de 60 minutos para ver a tendência. O de 15 minutos eu considero muito para olhar engolfos. Se eu ver um engolfo em um rompimento, ou em um suporte, ou uma linha de tendência, ou um nível de Fibonacci no 15 minutos, aquilo ali para mim é uma possível reversão e eu provavelmente vou fazer uma operação ali. Só que essa operação eu não vou fazer quando aconteceu o engolfo no 15 minutos, porque se acontecer um engolfo, por exemplo, um engolfo de baixa no 15 minutos, como que vai estar o gráfico no 1 minuto? O gráfico ele vai estar assim. Então, se eu fosse entrar no 15 minutos, eu entraria aqui embaixo e meu stop estaria aqui em cima, estaria muito longo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no 3 minutos e vou procurar uma entrada. Eu vou procurar entrar quando? Eu vou procurar entrar quando tiver um repique para cima. O preço ele dá aquela retornada. Ele fez o engolfo. No 1 minuto, você vai ver várias barrinhas assim. No 15 minutos, você vai ver uma barra de alta e uma barra de baixa, mais ou menos na metade dessa barra aqui, só que lá nos 3 minutos. Então, o meu gráfico ele vai estar assim. Uma alta, que é o primeiro candle dos 15 minutos, uma baixa, que é o segundo candle dos 15 minutos, e aí um repique para cima. Nesse repique aqui, nos 3 minutos, eu vou estar olhando, vai ser o terceiro candle dos 15 minutos, é onde eu vou procurar uma entrada. Então, o que você tem que entender aqui é que tudo é o mesmo ativo, tudo é parte do mesmo price action, não tem nada de diferente. Muitas vezes quando você está vendo um engolfo, o que é o engolfo? O engolfo no gráfico de 15 minutos pode ser um martelo no 30 minutos ou numa hora. E pode ter alguém que está lá no gráfico de uma hora e vê esse martelo e fala, pô, eu acho que o mercado vai subir, eu vou comprar. Ou uma outra pessoa no gráfico de 15 minutos vê um engolfo de alta, ou seja, uma barra de queda e depois a barra de alta. E fala, eu acho que o mercado vai subir. Então, ambos estão olhando padrões de candlestick diferentes, em tempos gráficos diferentes, mas a conclusão é a mesma. Então, você tem que pensar no fundamento por trás daquilo. E aí, com o tempo, com a sua experiência, você vai começar a perceber qual o tempo gráfico que funciona para você. E quando começar a dar certo, não mude, mesmo que pare de funcionar por um tempo. Persista naquele tempo gráfico. Porque o que acontece é que os traders, quando eles começam a ver padrões. Eles começam a estar o tempo inteiro olhando para o mercado, olhando para o gráfico, e ele começa a ver um padrão ali. E daí ele olha aquele padrão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele fala, pô, toda vez que acontece isso, o preço vai para tal lugar. E como todo trader iniciante faz, o foco não é no risco, o foco é em tentar acertar para onde vai o mercado. E aí, cometendo esse erro, ela vai começar a achar que ela consegue prever. Ah, quando acontece isso, o mercado vai para cima. Aí ela vai lá, coloca 1, 2 operações e dá certo. Se der certo, é o pior dos cenários, porque a pessoa vai achar que ela está certa, que ela realmente consegue prever o mercado. E aí ela vai começar a aumentar a mão em cima daquilo ali, porém aquilo ali é uma falácia, aquilo ali não está certo, ela não consegue prever o mercado, foi sorte. E uma hora, inevitavelmente, ela vai devolver tudo. E quando ela devolver tudo, ela vai procurar a culpa. O que é a culpa? Será que é o sinal? Será que é esse engolfo aqui? Ou será que é o tempo gráfico?
Ah, melhor eu mudar o tempo gráfico, melhor eu ir pro de 5 minutos, de 1 minuto não tá dando certo, de 3 minutos não tá dando certo. E é nessa hora que o trader fica quicando de um tempo gráfico para outro. Se você está começando, eu sugiro que você comece pelos 5 minutos. Tenta começar pelo de 5 minutos, ele te dá uma resposta rápida e também ele não é tão volátil psicologicamente, ele não movimenta tão rápido. Se não estiver dando certo nos 5 minutos, quando eu falo não estiver dando certo, é pelo menos um mês operando ali, operando no simulador, ou operando com um mini contrato, dependendo do tamanho da sua conta, para daí você chegar numa conclusão. Se não estiver dando certo os 5 minutos, tenta os 3 minutos. Se não estiver dando certo os 3 minutos e você estiver tentando isso com mini índice ou mini dólar, tenta operar ações. Antes de tentar outros tempos gráficos no mini índice mini dólar, tenta operar ações, mesmo que seja no fracionário. Eu não sugiro o fracionário, operar day trade no fracionário, mas se não tiver outra opção, se a sua conta for pequena, eu acho melhor do que mini índice mini dólar, se não estiver dando certo nos 5 minutos e nos 3 minutos. Pessoal, qualquer comentário que você tenha, deixa aí embaixo, eu vou responder todos. Um abraço e até a próxima aula.